Então, eu tentei organizar um pouco dessa palestra com coisas que eu vim trabalhando no ano passado, com algumas iniciativas e também coisas que eu comecei a ver já no começo desse ano, né? Eu espero que isso ajude bastante o pessoal a entender como que é a questão de proteção de pipelines de DevOps e IAC. E por que eu dividi um pouco o nome da palestra como DevOps e IAC? Na maioria das vezes, não sei se vocês concordam, mas o que eu vejo em muitos clientes aqui são que existe um pipeline de DevOps, que é o pipeline que a gente chama de pipeline de aplicações, né? E daí você poderia estar usando vários formatos para criar esse pipeline, poderia ser fazendo o deployment da aplicação diretamente numa máquina virtual, poderia ser sendo direto no cluster de Kubernetes, ou poderia ser no OpenShift, no serverless e assim por diante, né? E o IAC é muito mais a questão de infraestrutura. Qual que é a base da minha infraestrutura que eu estou criando para poder rodar essa aplicação que eu vou de fato criar? Então, esse é um principal motivo, né? Mas só para começar, eu queria trazer alguns números aqui com relação a microserviços e containers, que eu acho que às vezes a galera não tem tanta ciência de quão importante isso vem sendo, né? E eu peguei alguns números do Datadog, né, que foi feito, acho que eles fizeram um report entre 2018 e no finalzinho de 2019, e onde eles fizeram basicamente análise de 10 mil empresas, onde eles viram que dessas 10 mil empresas, essas empresas utilizavam 1,5 bilhões de containers. É um número super significativo nesse sentido, né? E a gente pode ver que o número vem crescendo muito a questão de adoção, né? Muitas das vezes acabam não adotando a questão, sei lá, de Docker ou de algum outro tipo de container image, né? Mas um ponto importante aqui é que você não precisa nem sempre só utilizar Docker, né? A gente sabe que Docker cresceu muito rapidamente, depois decresceu porque vieram outras container engines que tiveram grandes melhorias de performance, né, com relação a container hosts, como o Cry.io, como o Rocket e algumas outras, né? Então, é importante, o mais importante que eu queria trazer é que qual é o crescimento significativo de containers para várias organizações, né? E daí eu também trouxe um outro aqui, que é o Day-to-Day, comparando os anos a anos, como que isso vem crescendo, e um outro que é o número de aplicações que estão sendo utilizadas. E um ponto importante aqui, só leva em consideração esses dois principais aqui, tá? Que eu vou trazer eles aqui em um momento da palestra, o Redis e o Nginx, right? Então, são algumas das tecnologias que estão sendo mais utilizadas em containers. E daí, se você pega um pouquinho do Forrester, ele também mostra algumas outras estatísticas, e uma delas é que falando que 86% das aplicações agora estão começando já a utilizar containers, né? E o próprio Gartner fala que em 2022, mais de 75%, né, das organizações de formas globais vão começar a utilizar mais e mais containers para criar aplicações em produção. Muitas às vezes criam essas aplicações no formato de sandbox ou de desenvolvimento, mas é importante ver que isso as companhias estão de fato adaptando esse formato de containers e containerização para a produção, tá? Eu lembro até de uma palestra que eu participei, acho que há 2 anos atrás, quando a gente não tinha Covid, né? Que o pessoal da Visa estava apresentando o caso deles, né? Global, e eles estavam falando que eles tinham, acho que, mais de 300 mil containers e que, tipo assim, muita coisa eles já estavam rodando em desenvolvimento, mas eles estavam migrando muita coisa para produção. Então, empresas globais como, tipo, Visa e outros grandes, né, já estão utilizando esse tipo de formato de aplicação em produção também. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente fala de container é super estratégico para vários negócios, né? Existem vários comentários no mercado e até mesmo em vários artigos comentando que não existirá mais empresas no futuro, né, que vão ser baseadas em software que não utilizem containers. Então, containers, de fato, é o futuro e a gente sabe disso. Só que, ao mesmo tempo, existe um grande risco para muitas organizações quando a gente fala de container. Então, eu peguei alguns artigos e algumas pesquisas que foram feitas por alguns pesquisadores da Trend, um deles é até brasileiro, o Alfredo Oliveira, né? Ele fez vários desses artigos de pesquisas. Se vocês quiserem, vocês podem até dar uma olhadinha aqui,
Mas muitos deles, vocês podem ver que tem muita associação com cryptocurrency, ou até mesmo que malwares infectando imagens que estão dentro do Docker Hub, ou vulnerabilidades do Kubernetes que são de nível médio ou high, ou very high, por exemplo. Então, é super importante que vocês estão criando esse novo mundo, esse novo mundo de aplicações em containers, mas existem grandes problemas de segurança que vocês precisam tomar cuidados para que não afetem a sua organização, tá? E até o momento, o objetivo maior de muitos dos atacantes vem sendo, né, a utilização de computação dentro dos containers para que eles consigam processar e minerar criptomoedas, né? Então, isso daí vem sendo o maior ponto de ataque dos atacantes hoje, né, ou de terceiros, né, que vem utilizando dos sistemas de computação de containers para fazer mineração. Não sei se tiver qualquer dúvida durante a palestra, por favor, pessoal, pode comentar que eu tento já responder na hora, tá bom? Então, aqui seriam só os primeiros pontos e o que é importante. Nesse último aqui, que foi o mais recente pesquisa que foi lançada pelo Alfredo, ele até traz, né, alguns exemplos que foram de vulnerabilidades sendo exploradas da API do Kubernetes e eles estavam utilizando sistemas de container e até mesmo de Redis, que foi uma das aplicações principais, né, para fazer todo esse processo de mineração, para a geração de criptomoedas. Então, tomem cuidado se vocês têm esse tipo de imagem de engines ou Redis, se vocês não têm nenhuma vulnerabilidade que poderia ser exploitada, né, por algum atacante, e dessa forma eles terem acesso ao seu sistema, terem, às vezes, acessos privilegiados do host, ou até mesmo poderem instalar determinados softwares maliciosos que poderiam fazer mineração e utilizar da sua capacidade de processamento de dados ou de informações que seriam super importantes para as suas companhias, tá? E daí eu coloquei algumas dicas e alguns passos importantes aqui de como proteger esse novo mundo de DevOps quando você está utilizando containers, né? Então, o primeiro ponto aqui seria parte de proteção de fundação de camadas da aplicação, a parte de vulnerabilidades de plataforma, dos sistemas operacionais e das dependências. Coloquei também um pouco de como proteger as aplicações que estão rodando dentro do container. Então, não somente de vulnerabilidades das aplicações comumente, como Apache, como Nginx, como Redis, né, e outros, mas também seria importante você validar todas as suas informações de aplicações que você está criando em Python, Node.js e assim por diante. E até uma das tecnologias que depois eu vou até comentar aqui, que é o Horusec, que poderia ajudar vocês a fazer essa análise estática do código, né, diretamente quando você está criando uma nova aplicação. A integridade do pipeline, que isso daí é importante, às vezes as pessoas não têm ciência que, por exemplo, uma imagem poderia ser infectada durante o pipeline, né, de que você tem. E imagina que você tem, por exemplo, um ID daquela imagem que foi criada, que foi buildada no registro, mas no processo seguinte, né, ele foi alterado e mudou a imagem que está rodando em produção, porque ela foi infectada por algum motivo que foi alterado no pipeline. Então, é super importante que você valide essa integridade da imagem até o momento que ela está rodando em produção também. E alguns outros que eu vou comentar aqui, tá? Se vocês quiserem, depois isso aqui vai ficar público e a gente pode também conversar mais durante a apresentação. Eu vi que tem uma pergunta aqui do Tiago já. As vulnerabilidades exploradas relacionadas à mineração estavam relacionadas às aplicações com transação? Boa pergunta. Existem os dois tipos, Tiago. Por exemplo, se você ver nesse último artigo aqui que foi lançado, ele teve tanto problemas na aplicação, mas o principal problema aqui, nesse caso aqui que foi encontrado, foi através de uma vulnerabilidade dentro da API do Kubernetes, que habilitava com que eles fizessem uma inserção, né, de determinado código malicioso e também fizessem acesso privilegiados ao host, tá? Então, é super importante vocês darem uma olhada nisso. Eu acho que, se não me engano, eles utilizaram a API do CD Groups do
do Kubernetes, se eu não estou enganado, porque já você acaba lendo um monte de artigo e você começa a associar um monte de coisa com outras coisas. Não sei se respondeu para você, Thiago, mas se não respondeu, depois você me fala. Mas existe também a preocupação das aplicações. Então, imagina que você criou uma imagem, né, baseada em Ubuntu. E essa imagem em Ubuntu tem um tipo de vulnerabilidade do sistema operacional, e daí você adiciona uma outra camada da aplicação, sei lá, Apache, ou Flask, né? E esse Flask também tem uma outra vulnerabilidade. Então, você tem que tomar cuidado nesses níveis de layers que você vai criando, né, dentro do container. A Cris mandou uma pergunta. Esse ano descobri o Trivai para fazer harden de Dockerfile. Muito legal. Isso daí o Trivai ajuda nesse sentido, né? Uma ferramenta open source que ajuda você a validar o Dockerfile fazendo determinados escaneamentos na imagem base, tá? A última vez que eu usei, ele estava sempre pegando qual que era a imagem que você estava dando de from, né? E fazendo uma validação de vulnerabilidade dessa imagem. Ele não faz a validação completa depois que você buildou a imagem. Então, talvez seria importante vocês também adicionarem uma camada de monitoramento depois que você publicou dentro do Container Registries, tá? Beleza. Então, esses daqui foram alguns pontos. Um outro ponto que eu gosto de lembrar muito, e eu até escrevi um artigo ano passado com o Alfredo em conjunto, que foi a questão de Privileged Container ou de Root Container, né? É super, super importante, galera. Tomem super cuidado com os permissionamentos que você está dando para o container. O container, na maioria dos casos, não precisa ter acesso privilegiado do host, tá? Se ele tem, beleza. Talvez, às vezes, é importante você conversar com o time de segurança. Existem algumas recomendações que quando você tem um cluster de Kubernetes, você tem determinados containers que precisam de acesso privilegiado ao host. Na maioria das vezes, a gente costuma, às vezes, isolar aquele host de todo o restante do cluster para que esse host, se for afetado, ele não afete o restante dos outros hosts naquele cluster. Então, isso daí é uma outra recomendação que eu acho que é super válido para vocês tomarem cuidado. Então, viu que aquele container precisa de fato de acesso privilegiado ou de root, dá um toque no pessoal de segurança ou até mesmo de operações e fala assim, ó, esse cara aqui precisa ter acesso privilegiado, vamos tentar isolar ele, talvez, para que não afete qualquer um dos outros hosts se houver qualquer tipo de ataque ou qualquer infiltração dentro daquele container, tá? Isso daí é uma dica que é super importante e válida. Beleza, então aqui só foram algumas das dicas, eu vou tentar entrar um pouquinho mais a fundo em cada uma delas. E daí, um ponto que é importante, né? A gente vê que existe um crescimento muito grande de containers, existe um enforcement, né, do time de business para você criar essas aplicações a todo momento. E daí, ao mesmo tempo, existe a questão de quantidade de vulnerabilidades vindo junto com esses novos meios que vocês estão utilizando. E daí começa aquele blame game, né? Que, tipo, todo mundo começa a apontar dedo para todo mundo e fala assim, não, o problema é seu de desenvolvimento, não, o problema é seu de operações, não, o problema é seu de segurança. E no mundo atual que a gente está hoje, com a estrutura de DevSecOps, DevOps, com segurança, do jeito que você quiser falar, acho que cada pessoa ultimamente está criando a sua forma de se expressar, né? É super importante lembrar que o conceito de DevOps ou de DevSecOps é um conceito de uma cultura que se autoajuda. Se desde o momento de criação você se preocupar um pouquinho com segurança, e depois o time de operações também se preocupar com um pouquinho de segurança, e depois de segurança começar a auxiliar de forma mais... eu vou falar a palavra porque eu esqueci em português, knowledgeable, né? Que seria tipo assim, de uma forma mais essencial para o time de desenvolvimento, porque a maioria das vezes segurança vai lá e fala assim, ó, tô esse livro aqui, né, de auditoria, daí tem lá 400 páginas de auditoria falando, ó, você não está compliance com isso daí, você não pode ir para produção. Não é esse o jeito que segurança deveria ser considerado e trabalhar com o time de desenvolvimento hoje, né? Eles deveriam, de fato, entender como que o desenvolvimento da aplicação ocorre hoje
e também como que operações trabalha com esse novo mundo, né? Porque mudou muito de 10 anos para cá, se a gente vê, né? Então, se cada uma das peças aqui se autoajudar e pararmos de fato de apontarmos dedos, né? Isso daí pode melhorar muito e facilitar a forma como você vai começar a fazer releases de forma segura, com menor quantidade de risco para a sua companhia, tá? Beleza. Então, por favor, stopem o blame game nas suas corporações, é super importante. Primeiro caso aqui que eu gostaria de lembrar, e que às vezes as pessoas não tomam esse cuidado, né? Então, você tem o pipeline, tem um monte de coisa aqui, mas a coisa mais simplesinha aqui, que é super básico às vezes, é uma proteção no endpoint. A galera às vezes esquece. Existem vários casos de ataques onde os atacantes, eles basicamente infectaram as máquinas do time de desenvolvimento e, através dessas máquinas do time de desenvolvimento, eles alteraram determinadas peças do código ou de determinados containers, images, né, que iam ser feito pushing para o code repository, para fazer infecção com um novo malware, para fazer, para abrir uma determinada brecha em um determinado container, uma determinada aplicação, para depois fazer um ataque mais avançado. Parece ficção, mas não é, tá, galera? Eu vejo, às vezes, alguns clientes falando assim, mas isso daí não existe, isso daí é só coisa de filme, né? Aquele Duro de Matar 4.0 lá, que eles fizeram um ataque nas usinas hidrelétricas, não sei o quê, pedir para lá. Não, isso é fato, galera. Os ataques hoje não são um ataque que o cara quer fazer um ataque e pegar benefício de um dia para a noite. Não, o cara quer fazer um ataque em etapas para, de fato, conseguir algo muito maior do que esperado. Então, se você vê alguns dos roubos que estão ocorrendo hoje em dia, são de bilhões, de milhares de dólares, porque eles estão repensando a forma como os atacantes estão fazendo isso, tá? Um outro ponto importante é, durante todo o pipeline, não somente uma etapa do pipeline, não somente em produção, tomar cuidado com a relação de Least Privileged Access, tá? Menor acesso possível a qualquer coisa ou qualquer um, tá? Então, se uma determinada pessoa não precisa ter acesso a uma determinada área do pipeline, porque ela tem, imagina isso, tá? Porque ela tem acesso, às vezes, de administrador, ou porque ela tem acesso de full access, de read, ou essas coisas. Então, apliquem o conceito de Least Privileged Access. Isso pode ajudar muito a inibir qualquer risco no futuro de data leak, né, de evasão de dados, e de muitas outras coisas. Isso dá uma dor de cabeça, dá, Joel? Eu sei que dá, não é algo muito fácil, mas se todas as peças daquele blaming game ali trabalharem juntas de forma síncrona, como o sistema de DevOps, a cultura de DevOps foi criada, isso daí não deveria ser uma dor de cabeça tão grande. É claro que é um conceito complexo, às vezes, de Least Privileged Access, tá? Mas, se for bem modelado por toda a estrutura, isso não deveria ser uma dor de cabeça tão grande, mas não é algo fácil. Eu sei que eu estou vindo aqui trazendo dicas e, ao mesmo tempo, eu sei, por ser técnico, né, que isso são coisas que não são simples de ser aplicado e quando o avião já está voando, né? Quando você tem uma startup, você está começando agora, do zero, isso daí é muito mais simples. Mas quando o avião já está voando e você tem 3.000, 4.000 desenvolvedores ao mesmo tempo, isso é mais difícil, com certeza. Mas se você não começar desde agora, quando você tiver 10.000 desenvolvedores, isso daí vai virar, tipo assim, insustentável. Você não vai conseguir gerenciar isso de forma alguma, né? Quando algo quebra, ninguém se acusa. Isso é verdade. Concordo com o Diego plenamente. E uma outra parte aqui, né, além da questão de Least Privileged Access em toda a estrutura de pipeline, ter sistemas de runtime protection, tá? Por quê? Porque se você não detectar qualquer problema durante o pipeline aqui, pelo menos você tem como se fala, né, o coringa debaixo da manga aqui, que você poderia, de fato, proteger aquela aplicação que está rodando contra um cross-site scripting, SQL injection, problemas de vulnerabilidade e assim por diante. Então, existem várias formas de runtime protection. Existe, por exemplo, o RASP, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, que é o que a gente chama de Runtime
self-protection, né, para aplicação. Então, você injeta um security library dentro do container através de 2 linhas e ele basicamente cria um main the middle dentro da aplicação para ficar monitorando qualquer tipo de ataque que possa ocorrer em real time. Existem outras formas que são agentes que você coloca dentro de, sei lá, de uma máquina virtual ou dentro do host que ficam monitorando todo esse tráfego e essa troca de informações com as suas aplicações também, tá? Beleza, passamos pelo primeiro. Se tiver qualquer dúvida no primeiro ali, me avisa, tá, galera? Estou tentando responder no... Só te perguntei aqui se tinha algumas ferramentas, boas práticas para fazer o gerenciamento desses privilégios, alguma coisa que você recomenda? Se eu não me engano, a última empresa que eu mexi um pouco mais sobre isso foi a Varonis, né, que para acesso privilegiados. Eu sei que existem muitas outras no mercado. A Microsoft, né, o Azure Directory na nuvem melhorou muito essa área também de questão de privilégios. E existem várias outras empresas que estão melhorando muito esse conceito, né, de como, de fato, entregar da melhor forma o Least Privilege Access não só para o repositório, para as aplicações, mas também para a infraestrutura e assim por diante. Boa, valeu. Imagina. Beleza. Então, segundo ponto aqui. Isso aqui é um Dockerfile simples, né? Que a gente vê. Acho que quantos de vocês já não criaram um Dockerfile desse daqui, né? Eu acho que vários de vocês. Mas vocês já pararam para perceber todas as possíveis vulnerabilidades e falhas de seguranças que poderiam existir num simples Dockerfile desse aqui? Vocês já pararam para pensar nas 3 principais camadas onde podem ter problemas aqui? Alguém arriscaria quais são as 3 principais áreas de problemáticas que poderiam haver só nesse simples código aqui, só nesse simples Dockerfile? Alguém arriscaria aí no chat? Vou arriscar. Alguém? Bom, eu sou suspeito para falar, né? Exposição de porta, é uma delas. É o próprio Maven, a gente não sabe o que tem lá, né? Na JDK lá de cima. O próprio Maven, isso daí já é a primeira camadinha ali, né? Então, se a gente for, você já acertou já, né, Gui? O próprio Maven, ele tá vindo do Docker Hub, né? Mas a gente não sabe toda a base dessa imagem que você está importando. Até que você, de fato, faça um escaneamento, valide todas os layers dessa imagem e verifique se não tem nenhum problema de vulnerabilidade, você, de fato, está blind, né? Você está com uma venda na cara e usando aquela caixa preta ali que você fez o import do Docker Hub. Eu não estou falando que é ruim utilizar Docker Hub, tá? Longe disso. Mas não confiem 100% que tudo que está no Docker Hub é seguro, porque isso é errado, tá? Se vocês olharem várias researches e análises, existem várias vulnerabilidades de imagens que são postadas no Docker Hub, que às vezes continham malwares, continham determinados secrets que a galera esqueceu e fez push para a nuvem, continham as vulnerabilidades de alto risco, não só do sistema operacional, mas da plataforma que também estava em cima, e assim por diante. Então, tomem muito cuidado com isso, tá? É super importante isso. E daí, por exemplo, beleza, ele é baseado no Alpine. Alpine é um dos melhores, né, sistemas operacionais para ser baseado, que ele tem uma menor quantidade de utilização de recursos, né? Ele tenta minimizar bem a quantidade de possíveis vulnerabilidades para o futuro. Então, se a gente lembrar um pouquinho do conceito de container, o conceito de container veio com o fato de que você não deveria adicionar uma tralharada, né? É assim que a gente fala no Brasil, né? Uma tralhada de ferramentas dentro do container que, de fato, às vezes a gente não acaba usando. Então, é super importante que você só adicione ou instale determinadas frameworks ou determinadas features dentro do seu container que você vá, de fato, utilizar. Se você não vai utilizar, já pode remover isso daí, porque isso daí pode ser um risco que aumenta o nível de segurança, né? Perfeito, Marcelo Fernandes.
instalar só o necessário. Isso é um dos pontos principais quando a gente fala de container. E que muita gente não faz isso. Então, esse é o primeiro ponto que é uma recomendação super grande. E a questão do Docker Hub, né? Por favor, tomem ciência que não que é uma imagem oficial, ela está 100% segura dentro do Docker Hub. Faça uma validação de segurança. Aí uma pergunta, Fernando. Qual seria a melhor opção, então? Sempre partir do Alpine e instalar o que a gente quiser, tipo, o mínimo, ou tipo, aproveitar talvez uma imagem de alguma empresa que talvez tenha passado por esse filtro de segurança. Qual que seria assim, se você quer algo rápido, que é por um teste, beleza, o Docker Hub pode te ajudar muito com isso. Mas quando a gente fala de produção, é super importante, na minha opinião, que você crie uma imagem sua, 100% sua, né? Então, beleza, você às vezes importou o Alpine, ou importou o Ubuntu, ou importou o Red Hat. Se você está utilizando determinadas imagens que já tem coisas adicionais que você não precisa, remova elas, tá? Não permita que sejam instaladas dentro da imagem. E daí, de forma gradual, você vai adicionando o que você precisa. E sempre fazendo o update, né? Antes de fazer o push para produção. Então, isso daí é uma recomendação e pode minimizar o nível de risco das suas imagens de forma absurda, tá? É super importante isso. Não sei se você viu também no chat, teve uma pergunta um pouco antes. Agora eu me perdi um pouquinho no chat, a galera agora se empolgou aqui, eu gostei, mas eu gostei. Tem uma pergunta que falou como que eu baixo, se eu devo me preocupar com uma imagem default que eu baixo, tipo com o OS do CentOS, Ubuntu, Debian, como a gente garante que elas foram homologadas, tá tudo ok? Isso aqui sempre? Então, ela vai ser oficial, mas existem possíveis vulnerabilidades dentro dessas imagens também. Então, é super importante que você faça um escaneamento de vulnerabilidades dentro dessas imagens. Existem diversas ferramentas no mercado, tá? Não é porque eu estou aqui com o nome trend aqui, que eu vou falar das tecnologias nossas, a gente também tem tecnologias nesse sentido, mas existem várias outras empresas fazendo a parte de proteção e escaneamento de imagens, tá? A Aqua tem, a Palo Alto tem, a Trend tem, e diversas outras empresas no mercado possuem esse tipo de tecnologia, tá? Super importante que vocês façam isso. Outro ponto de vulnerabilidade aqui é a camada que você está criando da plataforma que vai rodar, sei lá, o seu web server, o seu banco de dados e assim por diante. Esse aqui pode ser mais um nível de vulnerabilidade dentro da sua imagem. Apache, por exemplo, Flask, Postgres, outros tipos de banco de dados e assim por diante. Então, tomem cuidado quando você, de fato, adicionar uma camada da aplicação, se ela está 100% atualizada, tá? Primeiramente. Verifique se não existem possíveis vulnerabilidades de alto nível que poderiam afetar o seu container, a sua aplicação, até mesmo o seu host, dependendo dos acessos e permissionamentos que ele tem. E daí você começar a criar formas de proteção. Então, se você tem esse tipo de vulnerabilidade, seria interessante você falar assim, pessoal de segurança, eu tenho essa vulnerabilidade, não existe forma de proteção, porque existem vulnerabilidades hoje no mercado que não existem formas de correção. Eu sei que parece ser absurdo, mas existe isso, e para mim eu também penso que é um negócio super absurdo. Mas existem formas de você proteger lá no runtime, né? Então, talvez conversando com o time de segurança, ele vai falar assim, beleza, vamos adicionar então esse tipo de ferramenta aqui, quando você fizer o deployment, e daí dessa forma você vai estar protegido contra qualquer tipo de ataque nessa vulnerabilidade. Quando lançarem algum update que faça uma atualização para proteger isso, a gente aplica, você aplica aí e você me fala, e dependendo a gente pode até remover a segurança na ponta ou remove uma regra de DSPS e assim por diante, tá? Então, são alguns exemplos de como que segurança às vezes poderia trabalhar com vocês. Segurança não é tão chato assim às vezes, tá, galera? Eu sei que o time de segurança às vezes tem um jeito meio arrogante às vezes de ser, e desculpe aí, mas a gente tenta ser legal, a gente tenta também se ajudar nesse sentido. Beleza. Bom, o próximo passo aqui é
Beleza, eu criei a minha aplicação, eu tenho minha aplicação montada, por exemplo, em Java. Só que dentro do Java também tem várias dependências que às vezes você importa de libraries ou de determinados frameworks que você puxa para a sua aplicação. Então, é super válido também você olhar as principais dependências ou as dependências que você tem dentro da sua aplicação. Uma das ferramentas que fazem isso, eu acho que é bem conhecida hoje em dia, é o Snyk, né, que eles têm o dependency scanning deles, que é direto, às vezes, integrado com o GitHub. O GitHub tem o Dependabot, que pode ajudar muito vocês nesse sentido, tá? A fazer escaneamentos de todas as dependências que vocês estão fazendo de pushing de aplicações dentro do GitHub. Mas também existem várias outras no mercado que vocês poderão dar uma olhada. Mas o Dependabot e o Snyk são os que eu mais vejo hoje no mercado. Eu vi que teve alguns comentários aqui, né? Teve uma pergunta sobre se você acostumar a fazer linting do Dockerfile dentro do seu pipeline, por exemplo. Isso é super legal, é super importante fazer um lint, com certeza. É uma recomendação bem legal. Não só para isso, né? Mas também tem lint para questão de uso, né? De utilização, de quantidade de recursos que vai ser utilizado e assim por diante. Então, esse tipo de validação tem até o PyLint e alguns outros, né? Que podem ajudar vocês, que eu acho que, se eu não me engano, a última vez eu tinha visto, já tem até para o VS Code, né? Os plugins, que eu sou um grande fã do VS Code plugins, né? Então, isso daí ajuda bastante. Do Radolint, não sei como pronuncia, que um lint é específico para Dockerfile também. Esse daí eu nunca vi. Bem legal. Vou depois dar uma olhada. Radolint. Radolint, H-A-D-O-L-I-N-T. Coloquei aí no chat se quiser olhar depois. Bom, valeu, galera. Tá vendo? A gente sempre aprende. A gente está aqui para ensinar, mas também para aprender. Beleza, então, o segundo passo que eu comentei, só dando um overview. Pronto, detecção de vulnerabilidades no sistema operacional que você está baseando aquela imagem. Tá? Super válido. Detecção de vulnerabilidades da aplicação que você colocou no topo. Pode ser um Apache, pode ser um Flask, pode ser outros tipos de aplicações de sistema operacional, de web server, de aplicações Hadoop e assim por diante. A detecção de vulnerabilidades de dependências, que é o que está baseado na sua aplicação, né? E daí o pessoal vai me perguntar, mas e a minha aplicação? Como que eu faço a proteção, né? E daí tem 3 tipos que são bem comuns hoje, né? Que a gente chama de, primeiro, unit test, né? Que são os testes básicos, né? Para verificar se aquela aplicação está meio que funcional, de forma meio que estática. Então, na maioria das vezes, o time de desenvolvimento cria um teste unitário, que é só para ver se toda vez que você faz um novo update, ele tá funcional para ir para o próximo passo de deployment, né? Daí tem uma outra camada que a gente chama de SAST, né? Que é a parte de escaneamento estático do código. E aqui até que o Horusec entra, que eu vou comentar logo depois. Então, aqui, basicamente, é coletar aquele código massivo que você tem, né, estático, de forma estática, e analisar se você consegue encontrar determinadas vulnerabilidades antes mesmo dele se tornar o runtime, né? Antes mesmo de você fazer toda a parte de compilação e gerar um binário, às vezes, daquela aplicação. Então, é super importante que vocês adicionem isso daí dentro do pipeline de vocês para automatizar. Isso pode inibir bastante dos problemas no futuro, tá? DAST, Dynamic Code Analysis. Eu acho que até o Horusec no futuro vai se tornar um DAST, né? Eu lembro que eu vi o roadmap com o Gilmar ano passado e eu acho que tem alguma coisa nessa linha também. Mas o DAST é uma coisa bem interessante, que basicamente ele pega aquele código, ele gera como se fosse a aplicação, né, numa black box, a gente chama de teste de caixa preta, e ele começa a interagir com aquela aplicação como tentando ser um ser humano, né, tentando ser um atacante. Então, aqui você consegue, às vezes, achar muitas vulnerabilidades, muitas falhas de SQL injection, cross-site scripting e assim por diante, que podem passar despercebido no momento da criação da aplicação, tá? Então, esses 3 caras aqui são super válidos. E daí até coloquei aqui, né, que o Horusec pode ajudar bastante vocês, e é uma ferramenta open source feita pelo time da Zup,
E eu coloquei algumas das linguagens de programação aqui que é aceita hoje em dia pelo RollSec de forma estática, tá? Como eu até comentei, né, eu vejo que, eu até lembro disso daí que eu tinha lido no roadmap, que eles falavam que o RollSec vai se tornar também um Dast e que ele ia suportar todas as linguagens de programação que ele suporta para o SAST hoje, também para o Dast no futuro, tá? É uma alternativa no futuro. Mas existem diversas outras tecnologias no mercado que você poderia também estar utilizando para esse tipo de análise. Só um breve comentário. Beleza. Eu acho que não teve nenhuma pergunta nessa questão do SAST e DAST. Eu acho que a galera já está mais conectada com esse tipo de tecnologia, né? O pessoal comentou sobre isso terça-feira também, então quem acompanhou, talvez teve insight. Beleza. Talvez eu fiz uma réplica aqui. Desculpa, eu não vi todas as palestras, galera. Não, preocupe não, é super válido o que você está falando. Show. Então, o outro ponto aqui que eu tinha comentado anteriormente, né? Aqui a gente começa a pensar de uma forma mais de segurança em termos de arquitetura, né? Então, imagina que, aqui eu só estou falando de um host, mas imagina que você tem diversos hosts, 100, 200, 300 hosts de containers, né? E o que é importante nesse sentido? Imagina que se algum atacante executar um ataque nesse host diretamente, você não tiver nenhum tipo de proteção, ele poderia afetar o sistema operacional desse host e derrubar todos os containers que estão rodando dentro desse host. Então, camadas de proteção do próprio host é super importante para inibir qualquer coisa que possa falhar o host, que está rodando milhares ou diversos, né, containers em cima dele, para que não haja uma parada das aplicações. Da mesma forma como existem as vulnerabilidades para o sistema operacional que você se baseou o container image, também pode existir para o sistema operacional que você está utilizando para o host. Além disso, aqui tem uma outra camada que pode ter uma outra vulnerabilidade, né? Que é a camada de Docker ou de Container Engine. E se você tiver Kubernetes, também poderia ter uma vulnerabilidade do Kubernetes. Então, é algo que é super interessante para vocês também validarem. Se essas engines têm algum tipo de vulnerabilidade, se as APIs estão abertas para alguém acessar de fora, se alguém está acessando de fora, como que você sanitiza todo esse tráfego que estão se comunicando através das APIs para não liberar com que eles tenham acesso privilegiados ao host e assim por diante, tá? Tem como validar, fazer essas verificações, além de ser por cada fazer de uma integração entre elas também? Quero dizer, a gente poderia muito bem fazer validações do host, validação da infraestrutura, tudo de forma separada, né? Mas sim, fazer essas conexões também, tem como validar, como tudo integrado? Entre elas ou entre a internet e o host e o cluster, por exemplo? Eu estava pensando entre elas. Entre elas mesmo. Então, daí essa é a próxima etapa aqui, né? Que a gente fala de ataque lateral, né? Lateral movement, né? Basicamente, se um container é afetado, porque ele tem um network interno, né, dos sistemas de containers, ele poderia atacar diretamente um outro container sem, de fato, precisar passar por uma rede, né, de network aqui. Então, dentro do próprio host, ele poderia fazer um lateral movement aqui e começar a atacar outros containers para ganhar determinados acessos ou até mesmo para ter mais acesso a containers para gerar mineração, ou ter mais, ou procurar por informações confidenciais da sua empresa, ou por projetos que precisam fazer evasão de dados, e assim por diante. Então, tem milhares de casos, tá? O que é importante aqui é que você cria alguma forma de monitoramento dessas comunicações entre eles. Se existir qualquer tipo de tentativa de lateral movement, um atacando o outro através de vulnerabilidades ou através de escalonamento de privilégio, você tem que ter algum tipo de ferramenta que monitorem isso, tá? Existem diversas no mercado também, como eu comentei. E daí tem os dois tipos de ataque, né? Tem o que a gente chama de East-West, que é o ataque aqui lateral, e também existe um ataque que é o North-South, que é basicamente o pessoal vindo da internet para aquele container que está facing a internet, né? Por exemplo. Então, é super válido vocês monitorarem esse tipo de comunicação de network.
O último ponto aqui, quando a gente... Ops, pode falar. Estava no mudo aí, cortou. Estava pensando, quais são os ataques mais frequentes hoje, quando a gente olha por esse esquema que você comentou? É mais pela internet? É mais... Inicialmente pela internet, principalmente, né? Porque é a forma mais simples dele ter acesso ou ver aquela aplicação que você está rodando ali, né? Então, na maioria das vezes, ele vai tentar fazer um escaneamento, o que a gente chama de penetration test, né? Daquela aplicação para verificar quais são as portas abertas, quais são as vulnerabilidades daquela aplicação ou do sistema operacional, se ele conseguir fazer a leitura desses códigos, e através dali tentar formas diferentes de ataque, através, sei lá, da API do Kubernetes, através de uma vulnerabilidade do sistema operacional que está rodando no container, através de uma outra vulnerabilidade na plataforma, ou através até mesmo de uma tentativa de execução de código dentro da sua aplicação, porque ela não está fazendo sanitização desses dados, por exemplo. Então, existem diversas formas de ataque e assim, a galera fala assim, mas eu nunca fui atacado. Talvez você nunca soube que você foi atacado. Essa é a questão. Eu lembro de uma empresa, uma vez, que a gente foi fazer um assessment, né, para eles falaram assim, não, a gente não está tendo nenhum problema aqui, a gente tem mais de 5.000 servidores e está tudo rodando limpo, lindo, né, a gente não está vendo nada. A gente só vê, às vezes, uns picos de performance, às vezes de alto uso de CPU, alto uso de memória, mas está tudo ok. Eu falei, beleza. Daí a gente começou a fazer toda uma análise no ambiente dos caras, né, começou a ver que desses 5.000 servidores, 30% deles tinham sido infectados por botnets. Eles estavam fazendo ataques a outros países para fazer o spread de malware e também estavam fazendo a parte de mineração. Então, o cara, assim, os atacantes não estavam querendo afetar, às vezes, aquela empresa, mas estavam querendo usar os recursos de hardware, né, de computação que eles tinham para fazer outros ataques em outros lugares do mundo e até mesmo de fazer mineração de dinheiro para eles, tá? Então, repense nesse sentido. Às vezes o atacante não quer nada da sua empresa, mas ele quer a parte de computacional que a sua empresa possui, tá? Então, existem diversos ataques desse tipo hoje em dia acontecendo. Então, tome bastante cuidado. Vamos lá. Último passo aqui na questão de DevOps Application, né? Segurança da parte de gerenciamento do stack. Então, um ponto importante é, quando você estiver criando todo esse stack de criação de container, das imagens e apontando para um tipo de repositório, que você tenha um sistema de container que seja talvez integrado dentro do pipeline, ou até mesmo com o seu registries que você utiliza, né? Poderia ser o ECR, ACR, GCR, né? E até mesmo alguns outros como Harbor e assim por diante, e você pegar um sistema de container e sempre validar esses containers quando você está fazendo o pushing dele para ser armazenado dentro de um registry antes de ir para a produção. Então, ter um sistema integrado, talvez de container, que sempre fique validando e monitorando isso, é algo super importante e válido. Outro ponto importante aqui, que eu comentei, né? Proteção do sistema master de Kubernetes, se você está utilizando o Kubernetes ou até mesmo o OpenShift, valide como que você está fazendo a proteção do sistema master, né, que está rodando toda a parte de gerenciamento, e também as APIs. A maioria das vulnerabilidades hoje dentro de Kubernetes é através das APIs. Tá? Então, fiquem muito atentos com esse tipo de API aberta para a internet, onde determinados atacantes poderiam tentar alguns ataques que são super conhecidos já. Eu apresentei algumas das vulnerabilidades que são conhecidas já, mas existem diversas que estão sendo feitas de pesquisas a todos os momentos. Então, tomem bastante cuidado com isso aqui, por favor, galera. Beleza. Outro ponto aqui é a proteção dos nodes, né? Como eu comentei, dos containers hosts e assim por diante. Então, fazendo esse tipo de monitoramento, eu acho que é super válido e eu acho que pode ajudar bastante vocês, tá? Eu coloquei aqui um artigo que eu acho que é válido, que é um artigo mostrando passo a passo dentro de uma estrutura de Kubernetes, onde poderiam ser as vulnerabilidades, tá? É um pouquinho do que eu comentei aqui, mas talvez tenha alguns detalhes mais técnicos que talvez eu não consegui, às vezes, comentar hoje aqui. Foi feito pelo Alfredo, um brasileiro também. Eu acho que é super válido se vocês quiserem olhar.
Aqui seria basicamente colocando muitas das coisas que eu comentei dentro de um pipeline. A galera fala assim, você falou de um monte de coisa, mas como que eu coloco isso de fato no pipeline? Onde que eu poderia posicionar? Então, na maioria das vezes, toda a parte de unit test, oh meu Deus do céu, desculpa, galera. Unit test, license scanning, SAST, DAST, dependency scanning, eles vão ficar no momento ali que você está criando o pipeline. Às vezes eles podem ficar um pouquinho depois de algum determinado teste que você fez ou um pouquinho antes, né? Mas na maioria das vezes eles ficam, às vezes, ou integrado diretamente no Git repository, né? Que é o caso, por exemplo, se você está utilizando o Snyk, você poderia fazer um dependency scanning automaticamente já integrado no Git repository. E outros casos que você poderia adicionar no pipeline para fazer validação antes de fazer o push para a produção. Outro ponto é que você poderia ter um pipeline que você cria a aplicação e faz o deployment para um servidor físico, máquina virtual, alguma instância dentro de um cloud provider ou até mesmo de um serverless, certo? O ponto importante é que também você tem meio que um pipeline meio que paralelo ali, que é o de container, né? Que você às vezes tem que criar um sistema de registry, armazenar as imagens, e é importante que você faça essa validação das imagens antes de ir para a produção, como a gente comentou no primeiro caso, né? Então, existem algumas formas de você proteger também esses containers. Existe a forma runtime dentro do container host, existe o que a gente chama de privileged container, ou também sidecar container, para proteção de todos os containers que estão rodando dentro daquele cluster, e o que eu comentei inicialmente também como o RASP, né, que é Runtime Application Self-Protect, que é um security library que você adiciona dentro do container, e ele começa a monitorar qualquer tipo de comunicação maliciosa que o seu container tenha para fora, tá? E outras formas de runtime que poderiam ser protegidas aos outros servidores. Mas isso aqui seria uma visão a full de como que isso daí poderia funcionar, tá? Eu depois até tenho um artigo sobre isso, comentando sobre cada uma dessas áreas. Se vocês quiserem dar uma olhada, vou passar depois o meu blog. Show! Então, esse aqui foi o pipeline de aplicação. Tá aí a gente fala assim, mas beleza, eu tô validando toda a minha aplicação, todo o meu pipeline, mas como que eu faço para validar a infraestrutura que eu estou criando? Imagina que você está criando dentro de AWS, né? Então, daí você está usando vários sistemas de Cloud Native Applications, serverless, está utilizando S3, SNS, SQS, Fargate, assim por diante. Como que eu posso validar essa infraestrutura? E até uma pergunta interessante que eu gostaria de fazer para vocês. Vocês possuem um pipeline diferente de infraestrutura ou vocês possuem um pipeline em conjunto entre aplicação e infraestrutura? Se vocês puderem responder, eu até esqueci de criar um pool de perguntas, desculpa aí, que eu acho que poderia até facilitar para a galera, mas se vocês puderem responder no chat como que é o pipeline de vocês, se é integrado, aplicação e infraestrutura ou se é separado. Porque isso daí, hoje aqui nos Estados Unidos eu vejo que 70% é separado. 70% usam pipeline somente de infraestrutura e um pipeline somente de aplicação, tá? Então, acho que é até legal para entender um pouquinho do mercado e como que está o mercado brasileiro. A aplicação faz a atualização. Show. Muitos que estão respondendo aqui separado. Em alguns, em casos em conjuntos, né? Eu acho que o caso em conjunto é quando às vezes acaba tendo melhor sinergia, né? E melhor tipo de deployment. Mas eu concordo plenamente que o modo separado pode agilizar e facilitar determinadas atualizações da infraestrutura sem, de fato, ficar mexendo na aplicação a todo momento. Mas beleza, valeu galera que respondeu aí. Isso aqui seria um pouquinho de como seria um Infrastructure as a Code pipeline, né? Você poderia fazer uma validação de infraestrutura dentro do IDE, né, dentro do VS Code ou de qualquer outro IDE que você utilize, através de um escaneamento de CloudFormation, através de um escaneamento de um Terraform, por exemplo, que é o que a maioria da galera utiliza, né? Boa pergunta. Outra pergunta para a galera aí. O que vocês utilizam de IAC? CloudFormation, Pulumi, Terraform, ARM, Template, o que vocês utilizam? Terraform,
Show. Terraform. Ansible. Terraform. Ixi, a galera aqui tá em massa Terraform, hein? Aí sim, hein? Agora de vantagem. Show de bola. Beleza. Então, foi uma pena, porque eu escolhi o exemplo com o CloudFormation, né? Mas próxima vez eu prometo que vou fazer com o Terraform. O que eu criei aqui, basicamente, foi uma forma que você... Imagina que você tem o seu CloudFormation, né? A gente pode até fazer aqui. Então, eu tenho um CloudFormation aqui com, sei lá, quase 700 linhas de código. Se você tivesse que validar isso aqui sozinho na mão, você ia ficar aqui 1 ano. Né? A gente sabe muito bem como que às vezes é o CloudFormation, né? E como que você poderia, assim, validar isso daqui de forma rápida? Então, um sistema, às vezes, que você tenha de escaneamento, um plugin de segurança que você tenha de escaneamento do pipeline diretamente no IDE, podem facilitar com que você tenha um output e uma validação do que são os problemas de misconfigurations, né, dentro da minha infraestrutura, que às vezes não estão associadas com AWS Web Architecture Framework, ou não estão associadas com um tipo de compliance que a minha organização precisa. PCI DSS, HIPAA e assim por diante, né? Então, isso aqui pode trazer, por exemplo, uma breve validação para você, falando, o bucket que você está criando dentro desse CloudFormation, ele não tem uma proteção para acesso público, tá? Ou ele não tem criptografia habilitada, ou ele não tem o Access Login habilitado. Então, se alguém estiver acessando aquele S3 e não deveria, eu não vou ter dados de logs para fazer uma validação com correlação de informação e assim por diante pelo time de segurança ou de incident response. Então, é super importante que você possa validar algum desses possíveis misconfigurations diretamente quando você está criando isso. Não é alguma coisa que vai te mudar a sua vida, vai te criar muito trabalho, que não sei o quê. Não, vai basicamente ajudar você a inibir qualquer tipo de problema que vai acontecer em runtime e depois alguém de segurança que foi fazer um teste, achou aquele problema e vai vir chegar para você, você esqueceu de novo esse negócio aberto aí você me lasca, né, que não sei o quê, pititi patatá. Então, é um negócio que pode ajudar bastante vocês a inibir esse tipo de caso, tá? Se vocês quiserem, eu coloquei até um GitHub aqui com alguns exemplos de GitLab, GitHub Actions também, e até mesmo de Code Pipeline dentro da AWS, de como vocês poderiam automatizar isso no pipeline. Porque eu comento aqui que existe o plugin do VS Code, mas também existem alguns plugins que você poderia adicionar diretamente. Beleza. Então, quanto tempo que eu tenho aí? Está encerrando aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso não. Eu acho que então, beleza, eu não consigo então. Só fiz uma parte, desculpa aí, galera. Não deu tempo, acho que eu falei demais. Esse é o meu problema, às vezes eu falo muito. Então, a conclusão, até para fechar aqui esse bate-papo, né, é que container e microserviços são algo que oferece muitos benefícios para as suas companhias. Mas, se você não tiver, de fato, as políticas corretas aplicadas, segurança correta de validação no pipeline, formas de reconhecer qualquer tipo de misconfigure ou de falhas de segurança ou falhas de criação da aplicação durante o pipeline, isso pode gerar um transtorno muito grande para as suas empresas, tá? Então, qualquer tipo de validação que, de fato, aumente um pouquinho a mais o nível de risco, né, de qualquer um atacar vocês ou de qualquer falha de segurança, pode ser super importante, tá? Atualmente, eu vi a pergunta do Cris aqui. Esse daí é um legal para Terraform, galera, o Chekhov. É um que vem crescendo bastante. Eu já até utilizei ele em alguns casos também. A Trend está para criar um para Terraform, a gente tem aquele para CloudFormation e a gente vai fazer em alguns meses a mais um lançamento também para suportar a Terraform para facilitar o escaneamento. Aí, beleza. Desculpa aí que eu cortei uma conclusão aqui. Então, tendo todo esse tipo de validação,
no pipeline, isso agiliza muito a forma como que você vai criar os containers, né, minimizando de forma muito grande o risco das suas empresas, né, que vocês trabalham, a ter problemas no futuro de evasão de dados, de pessoas tendo acesso a determinadas aplicações ou determinados recursos de infraestrutura que não deveriam, ou até mesmo de alta demanda de recursos, porque eles estão usando para botnets ou para gerar cryptomining e assim por diante, tá? Um outro adendo com relação à conclusão é que, se você fez todo esse passo que a gente comentou antes, não esqueça de revisá-lo. Não esqueça de continuamente atualizá-lo. Os atacantes, eles estão sempre vendo novas formas e novas brechas de atacar as corporações. Então, não é que você criou uma vez, eu criei uma segurança no meu pipeline e está lá e já era. Não é assim. Se você não rever isso, não for melhorando a cada dia, isso pode complicar muito o processo de vocês no futuro, tá? Então, por favor, do not set it and forget it, ok? Por favor. E, para fechar, gostaria de falar muito obrigado. Valeu, Gui, pela oportunidade. Obrigado, pessoal, pela interação. Foi bem legal. Valeu pelos bate-papos aí no chat. Aqui fica meus contatos na rede social. Eu também coloquei um QR Code de alguns dos blogs que eu venho escrevendo nessa área de DevOps, de segurança e de Cloud Security. E foi um prazer. Espero entrar em contato com algumas das pessoas que a gente conversou hoje aqui. Valeu, e Fernando. muito obrigado, viu?